Bem, nesse mundo, essas garotas são bichinhos de estimação. Elas podem ser suas companheiras, elas não engravidam. Bem, eu acho que a humanidade acabou. É o apocalipse. Então, maluco, vamos falar um pouquinho sobre essa visual novel que se chama Nekopara, que é desenvolvida pela NekoWorks e publicada pela Sekai Project, que tem no total até agora de 4 volumes, sendo o 0 uma prequel e o 1, 2 e 3, cada um deles respectivamente sobre 2 personagens da franquia e tal. Sim, tem desenvolvimento de outros personagens, mas cada um deles tem um foco em 2 personagens para poder ter uma narrativa e uma história bem mais, sabe, pra frente. Para quem não sabe, uma visual novel, e no caso de Nekopara, é um dispositivo que alguns criadores usam para contar uma história. Às vezes você podendo influenciar nessa história, escolhendo coisas, tipo o personagem vai fazer X, o personagem não vai fazer Y, e assim a história vai se moldando e tendo diversos finais. Mas no caso de Nekopara, você simplesmente assiste uma história, você lê uma história. Sim, essa história tem alta qualidade de animação, no quesito dos sprites e tal, eles se mexem. Também tem uma alta qualidade na questão das vozes, das personagens. Mas você realmente só lê, cara. Você não vai controlar nada. A história segue o cachorro Minaduki, onde ele inesperadamente sai de casa, não avisa ninguém, e resolve abrir sua própria confeitaria de bolos. E isso meio que vai se desenvolvendo até chegar a uma parte onde ele, desempacotando os seus materiais, encontra 2 garotas gato. Tal. Elas são garotas, mas têm as orelhas e têm um rabo de gato, e elas se comportam como gato na maioria das vezes, mas também elas conversam e tudo mais, que seriam a Chocola e a Vanilha. Essa parte seria basicamente o primeiro volume, onde você vê o desenvolvimento da relação entre o Kanshou e essas 2 garotas, mas também, lógico, as outras personagens que compõem toda a franquia aparecem no primeiro volume, mas não são tão desenvolvidas, só apresentadas. Essa franquia de visuais novels, elas têm 2 tipos de versão, uma versão para todas as idades, onde você pode comprar na Steam, e uma versão mais de 18 anos, onde você pode comprar em um lugar na internet, entendeu? Eu não vou dizer onde é que comprar. Porque é YouTube friendly. Agora, a diferença realmente da mais de 18 para a Steam, que é para todas as idades, é que a mais de 18 tem cenas de sexo explícitas entre as necos com cara, neco com neco, enfim. É uma putaria, sabe? Agora vem a pergunta, faz realmente muita diferença você comprar a versão mais de 18 anos? Bem, no começo das narrativas entre os personagens, antes da parte mesmo do ato sexual, eu acho que até vale, porque tem uma expressão de, sabe, carinho com os personagens, entre eles, em que você sente uma ligação um pouco mais profunda, em vez de simplesmente, eu gosto de você, pronto. Tem uma coisa um pouco mais profunda aí. Mas depois é só uma cena hentai, pronto, e é isso. O design das personagens e o background são muito bem feitos, cara, muito bem desenhados. Também a visual novel utiliza de uma tecnologia chamada emote e tal, onde você pega os sprites das personagens e elas meio que dão certos movimentos um pro lado pro outro. Você tem uma barra, tem uma barra, cara, nas opções do jogo, onde você pode botar pra mais pra baixo e um pouco mais agressivo, onde os seios das personagens é engraçado. Então, se isso existir, já é foda. Então, essa parte do movimento que as personagens têm traz uma vida juntamente com a voz, que realmente eu acho que é necessário para que tenha aquela ligação e tal. A parte realmente mais fraca de Nekopara seria a trilha sonora, porque muitas vezes ela se repete bastante, entendeu? Tipo, tem aquela música pra triste, tem a música para as coisas mais alegres, tem a música para ir para o lado de fora, esse tipo de coisa. É um negócio bem genérico, não tem realmente muita variação aí ao decorrer dos volumes, cara.
Tipo, não é só um jogo, aí você tem um volume 1, aí nesse volume só tem essas músicas. Não, eles reutilizam isso no volume 2 e consequentemente em outros volumes e tal. Então, é a parte fraca. O que realmente faz vender Necopara é o design das personagens juntamente com as vozes delas, que são, nossa cara, profissionais pra caralho, cara. Elas têm uma emoção que o texto consegue levar pra você que é inacreditável. E por ser uma visual novel basicamente aí em primeira pessoa, entre aspas, que você pega e quase que fica na pele mesmo do protagonista, há aquela simpatia. Acho que um ponto bastante interessante que a visual novel dá é o extra de uns detalhes que seria como a sociedade vê elas, o que elas podem fazer, o que elas não podem fazer, elas precisam de documentação, elas podem se tornar companheiras de um homem, elas têm um ciclo de desenvolvimento bem mais rápido do que um ser humano, então isso afeta bastante as personalidades delas, o que é maluco, cara. Se você pensar como às vezes até um pouco mais complexo, você vê que esse mundo acabou, entendeu? Ele acabou. Porque uma garota que você só precisa tratar ela como se ela fosse um bichinho de estimação, basicamente um escravo, ela pode trabalhar, tem que ter os documentos, ela pode sair para qualquer canto, mas tem que ter a documentação necessária, e você só tem que prover para ela, e é isso aí. Ela não engravida, e você pode ter quantas você quiser, contanto que você possa dar a mesma atenção para cada uma delas. Tipo, acabou a humanidade. Porque não faz sentido nenhum, cara, ter uma mulher. Entendeu? É que nem a teoria de que quando criar as robôs sexuais totalmente fodonas, acabou a humanidade, entendeu? Acabou. Simplesmente acabou. Mas bem, vale a pena jogar Necopara? Sim, tá. Caso você goste desses animes harem e tal, muito interessante, design de personagens, as personagens em si são bastante legais. Duvido muito que você não goste de todas as personagens que são apresentadas. Minha preferida é a Kokonotsu e em segundo lugar fica a Maple. Pronto, a Maple fica em segundo lugar. O resto é igual, entendeu? Quanto de desenvolvimento, como de carisma, tudo. Incrível, cara. E pois é, mano, não esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui para lugar de vestidos contrários e tudo mais. Também bota aqui embaixo o que você achou de Necopara, caso você tenha jogado e tal, entre aspas, porque, bem, você não joga nada. Você pode salvar, mas você não joga nada, você simplesmente lê e tal. Yeah. E caso você tenha outra visual novel aí, cara, que você tenha jogado e achado legal e tal.